Olá, uma boa noite para você. Hoje o TVO Notícias mostra as dificuldades das equipes de agentes de zoonoses que participam da campanha de vacinação contra a raiva animal nas fazendas da região de Uberlândia. Tem também a redução dos casos de meningite e a importância da prevenção. E ainda um projeto solidário de agricultores e comerciantes da Ceasa que evita o desperdício e mata a fome de muita gente. Os destaques no esporte, a reta final dos preparativos para as Olimpíadas. Essas e outras informações agora no TVO Notícias. A campanha de vacinação contra a raiva animal nas fazendas da região de Uberlândia começou no mês passado, mas algumas equipes de agentes do Centro de Controle de Zoonoses encontram algumas dificuldades para conseguir percorrer toda a área pré-estabelecida. Os detalhes com o repórter Erivelton Rodrigues. Olá, Daniela. A etapa da vacinação começou no final do mês passado e deverão ser vacinados cães e gatos com mais de 3 meses de vida. Para dar detalhes aí dessa campanha, eu vou conversar agora com a Lília Vieira Andrade. Ela que é coordenadora do Programa de Controle de Raiva Animal. Lília, começou no fim do mês passado. Como que está a adesão à campanha? O pessoal tem comparecido, na verdade, tem participado? A gente anda encontrando realmente nessa etapa rural de vacinação as porteiras fechadas. A gente procura falar para o proprietário rural entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses para deixar onde que é a sua localidade, que quando a gente passar na próxima sua propriedade, a gente vai estar ligando, né, e avisando essa pessoa para ele estar presente, abrindo as porteiras e até mesmo ajudando na vacinação. Eu passei uma informação dos animais que deverão ser vacinados. Existe algum tipo de restrição? Alguns deles não poderão ser vacinados? A gente procura que animais que estejam em período de lactação e gestação, animais doentes também, que estejam bastante debilitados, que procurem o Centro de Controle de Zoonoses para estar vacinando após que o mesmo se encontre reabilitado e até mesmo após a lactação. Tem alguma data limite para a campanha terminar? A data para que a campanha se encerre é a partir do dia 13 de agosto, que aí vai encerrar tanto a rural como a etapa urbana. Então, só para reforçar, é preciso que, para facilitar o trabalho do pessoal do Centro de Controle de Zoonoses, deixem as porteiras abertas. Sim, e entre em contato para avisar quando a sua localidade, porque quando os nossos agentes passarem, a gente liga avisando e aí o proprietário abre as porteiras, né, e ajuda em todo o processo de vacinação. Se ainda assim alguém tiver alguma dúvida, basta procurar o Centro de Controle. Tem algum telefone que você pode passar? Sim, o telefone do Centro de Controle de Zoonoses é 323-8114 e 323-8115. É com você no estúdio. Obrigada, Erivelton, pelas informações. 4 máquinas de hemodiálise da Santa Casa de Poços de Caldas estão quebradas. Enquanto a situação não é resolvida, as máquinas em operação precisam trabalhar 24 horas para realizar o procedimento. Se não bastassem os problemas financeiros que a Santa Casa enfrenta, o setor de hemodiálise do hospital também apresenta dificuldades. 4 máquinas estão paradas, algumas quebradas e outras precisando de reposição de peças. Para repor os novos equipamentos, a instituição precisa de R$200 mil para comprar as máquinas à vista e o hospital não dispõe deste recurso. E poder trabalhar com uma máquina de reserva, né, para estar substituindo outras, para que isso não aconteça mais. O setor de hemodiálise da Santa Casa atende em média 108 pacientes. Cada um faz 3 sessões por semana e cada sessão de hemodiálise dura 4 horas. E aqui é o único lugar que eles encontram para continuar sobrevivendo. Além de Poços, a Santa Casa atende pacientes também da região. Aguardam na fila de espera 6 pessoas para começar o tratamento. A hemodiálise é um sistema que ajuda a repor as funções dos rins. Seu Jamil faz hemodiálise há mais de 3 anos. Enquanto não faz um transplante de rins, é aqui que ele encontra esperança de continuar lutando pela vida. É uma alternativa muito boa. A rotina de Célio é um pouco mais longa. São 5 anos fazendo as sessões de hemodiálise. Ele conta como descobriu que os rins não funcionavam mais. Ainda estava funcionando um pouco, 30%. Aí depois deu aquela demo pulmonar,
pneumonia e paralisou. Nós não podemos parar o setor, então nós tivemos que trazer, remanejar uma máquina lá de dentro para dar conta da nossa demanda, né? E lá de dentro do CTI nós estamos intercalando, né, com a diálise dentro do CTI e dentro da emergência. A situação do setor de hemodiálise está mesmo na UTI. Cada dia a gente dialisa um paciente, em média de 3 pacientes, né? E faz a sessão um de cada vez, 4 horas, depois põe outro paciente, acaba dialisando assim o dia todo para dar conta da demanda dentro do hospital também. A direção da Santa Casa já repassou aos vereadores a situação do setor de hemodiálise. A Santa Casa não faz questão, né, de estar recebendo o recurso em si, isso poderia ser adquirido por eles também, está sendo doado para o hospital, mas hoje a Santa Casa teria condições de atender mais 5 pacientes se houvesse mais a aquisição de mais uma máquina para hemodiálise. E ainda sobre saúde, o assunto agora é meningite. Nós convidamos o infectologista da Universidade Federal de Uberlândia, Dr. Romes Rufino, que está aqui comigo no estúdio para explicar melhor para a gente sobre essa doença. Uma boa noite para você, Dr. Romes. Boa noite. Bom, existe uma queda, né, da doença em relação ao ano passado, mas o alerta ainda continua, como a gente estava conversando nos bastidores, né, Dr. Romes? Porque se comparar com os anos anteriores, o dado não é tão positivo assim, né? Então, se a gente levando em consideração os dados desse ano e se comparar com o ano passado, a gente teve uma queda. Mas se a gente comparar os anos anteriores, a gente ainda está nessa média de em torno de 200 casos ao ano. Então, não sei se... eu acho que é um dado isolado, não dá para a gente ficar tão satisfeito que o número de casos de meningite em Uberlândia tem reduzido. Agora, para esclarecer, para quem nos assiste, existem vários tipos de meningites, né, Dr. Romes? Algumas mais graves, outras não. Dá para o senhor explicar brevemente para a gente o que é a meningite e esses tipos? Então, a meningite é uma inflamação que a gente tem nas membranas que envolve o cérebro e a medula espinhal. E existem diversas causas para a meningite, entre elas infecções bacterianas, que são as consideradas mais graves, que têm uma mortalidade maior e às vezes deixa sequela quando não leva à morte. A gente tem meningites virais, que são por vários vírus que levam à inflamação do cérebro, a maioria das vezes menos drástica do que as infecções bacterianas. E outras causas menos comuns que a gente tem por infecção por fungos e até por parasitárias. Geralmente a taxa de mortalidade em quem contrai a meningite é alta, Dr. Romes? É uma taxa alta que a gente considera em torno de 15% a 20%, se considerar em todas as meningites. Então, a gente considera uma taxa bastante elevada. Existe uma época do ano em que a meningite é mais comum e um público-alvo que é mais atingida por ela, Dr. Romes? Então, as meningites bacterianas, a gente vê uma frequência maior no período de inverno, ao contrário das meningites virais, que parece que tem uma frequência um pouco maior no verão. O público-alvo a gente tem geralmente pessoas mais jovens e pessoas mais idosas, né? O público jovem é mais pelo fato do estilo de vida mesmo, de estar muito próximos, mais aglomerados, e o fato de ainda ele não ter tido contato com essa bactéria no decorrer dos seus anos. E às vezes o primeiro momento que ele entra em contato, ele pode desenvolver a infecção. E a doença ela é reincidente? A meningite ela pode repetir, não pelo único agente. A gente tem como existe várias bactérias que causam meningite, você pode ter uma meningite por uma bactéria hoje e no futuro você ter outra meningite por uma outra bactéria. Agora, e a vacina da meningite? O que o senhor pode explicar para a gente sobre isso, doutor? Então, a gente tem disponível na rede pública vacinas contra as principais bactérias que causam a meningite, que é o hemófilos, que é o pneumococo e a meningococo, principalmente o sorotipo C. Existem outras na rede privada que pegam um sorotipo um pouco maior do que em relação à rede pública. Mas a gente tem vacina disponível para as crianças que é necessário estar procurando para vacinar. Agora, ainda falando sobre a doença, o que ela causa no organismo? Até para a gente ficar atento aos sintomas, né, Dr. Romes? Então, os sintomas iniciais geralmente é dor de cabeça, febre e vômito. Isso depende muito da faixa etária. Às vezes o idoso ele não tem uma clínica tão exuberante, às vezes é uma letargia, o paciente fica mais acamado, mais prostrado. A criança, às vezes, pelo fato de deixar de alimentar, um pouco mais irritado, choro fácil. Então, assim, dependendo da faixa etária, mas em geral é febre,
dor de cabeça e vômito. Agora, conviver com um paciente que tem meningite também é perigoso, porque é transmissível a doença, né, Dr. Holmes? Depende do tipo. Algumas bactérias, a maioria delas é transmitida por contato respiratório, é gotículas, é no ato de tossir. Então, dependendo da bactéria, é preferível que fica em isolamento durante algum tempo até que inicie o antibiótico. Então, o ideal é que você não fique tão próximo de quem tem meningite, principalmente o meningococo. Se o meningococo tem uma transmissão muito alta, e esse é necessário fazer, às vezes, medidas para conter a transmissão. Nessa época do ano, principalmente, né? Nessa época do ano, a gente tem um pouco de um aumento da frequência desses casos, então tem que ter bastante cuidado e estar sempre atento, né? Se apresentar algum desses sintomas, está procurando um médico. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado. E o TV Notícias é para um rápido intervalo e volta já já, não saia daí. O Banco de Olhos surgiu em 1996. No começo, os trabalhos eram voluntários e hoje o setor conta com uma equipe certificada pela Associação Pan-Americana de Banco de Olhos. Os trabalhos foram intensificados a partir de 1999 com a criação do MG Transplantes. O processo de doação é dividido em 3 etapas. Primeiro, as córneas são coletadas e depois armazenadas no banco de olhos. Em seguida, são liberadas para o MG Transplantes, que fica responsável em fazer a distribuição. Funciona com algumas atribuições, entre elas a busca ativa e entrevista familiar para doação, sendo essas atribuições serviço da CIDOT, né, e do MG Transplante. Na falta deles, o Banco de Olhos também faz esse papel e também, além disso, nós fazemos a captação, a avaliação e o processamento de tecidos oculares. E é importante lembrar à população que para a doação acontecer, ela precisa, né, informar o desejo à família, falar para o familiar, né, do seu desejo, porque a doação da córnea, né, só pode acontecer até 6 horas após o óbito. Você já parou para pensar na quantidade de alimentos que é jogada fora em muitas casas de Uberlândia? E uma medida adotada na Ceasa local tem como objetivo mudar um pouco essa realidade do desperdício. O projeto colabora com o reaproveitamento de alimentos cultivados nas fazendas e mata a fome de muita gente. No chão, as marcas do desperdício que ocorrem em todo o mundo. A vassoura empurra para um monte de lixo, o que falta na casa de muitos. O desperdício de alimentos no mundo é algo que impressiona. A cada ano, cerca de 1/3 do que é produzido vai para o lixo. Se esse desperdício fosse reduzido, seria possível acabar com a fome no planeta. Só no Brasil, jogamos fora todos os dias o suficiente para alimentar mais de 25 milhões de pessoas. Enquanto isso, uns resgatam no lixo o que nem devia ter ido para lá. Mas uma iniciativa adotada em Uberlândia começou a mudar um pouco essa triste realidade. Estamos falando do banco de alimentos que fica dentro da Ceasa. Nós estamos hoje com um volume doado em torno de 1.300.000 quilos mês, com esse atendimento de 54 mil pessoas atendidas. Cerca de 115 instituições cadastradas recebem alimentos do banco. José faz parte de uma delas. Ele conta que sem as verduras e legumes doados aqui, ficaria difícil continuar ajudando cerca de 60 famílias na instituição que ele representa. Lá nós assistimos em torno de 60 a 70 famílias por mês. Se não tivesse a doação dessas verduras, a instituição ia ter que comprar, né? E hoje você sabe que as verduras hoje estão muito caras. Então todas as verduras que vai daqui é para sopa e para distribuição no sábado. Parte dos alimentos vem direto dos produtores e a outra é selecionada aqui. 70% hoje do nosso produto ele vem direto da lavoura do produtor, pronto para ser doado. Em torno de 30% aí é que há a necessidade de fazer uma seleção, a gente tira aquele produto que não está próprio para o consumo, descarta ele e o restante é distribuído para as instituições. Samuel também vem buscar alimentos para uma casa de hospedagem que também desenvolve um trabalho social. Eu ajudo, eu faço a coleta de verdura, doações e já tem muito tempo, toda quinta-feira a gente vem buscar verdura aqui. Um bom exemplo de que com criatividade é possível transformar o que para muitos não tinha valor em algo com valor incalculável. Sem esses alimentos a gente não tem como manter, né? Porque a despesa é muito alta. E a gente ganhando essa ajuda é muito bom para nós. Um projeto que serve de exemplo para todos nós.
E o Brasil ocupa o 3º lugar entre os países com maior número de mortes violentas de jovens. Uma realidade cruel que deixa marcas profundas e precisa ser modificada. Na reportagem que será exibida agora, sobre os 26 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos conhecer o trabalho dos conselhos tutelares e da Defensoria Pública na recuperação dos menores. O Brasil é o país que mais mata crianças e adolescentes. A constatação faz parte de um relatório que envolveu 85 países. Com uma taxa de homicídios de quase 17 assassinatos para cada 100 mil jovens até os 19 anos, o país fica apenas atrás do México e de El Salvador. Uma realidade cruel que atinge 3 vezes mais crianças e adolescentes negros do que brancos. No mapa da violência, temos Betim e Ribeirão das Neves entre as 40 cidades brasileiras com maior índice de homicídios entre jovens de 16 e 17 anos. São quase 2 mortes por mês. Hoje, em Ribeirão das Neves, nós sabemos, conhecido pelo mapa da exclusão social e da violência, os altos índices de violência. Não só na criminalidade, mas também no número de homicídios dos jovens da faixa etária, com menos de 18 anos. Isso é muito preocupante. Se a gente não apostar na criança e adolescente, que sociedade que nós vamos ter? Aqui em Ribeirão das Neves, a maior parte da população é pendular. Trabalha em outros municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, o que gera um grande problema. Onde, com quem deixar os filhos enquanto os pais estão fora. Aqui, as creches não são suficientes para atender as crianças em idade da pré-escola. No Conselho Tutelar, as reclamações sobre falta de vagas multiplicam. Realmente é um dos problemas que a gente tem porque a criança não pode ficar sozinha em casa, é um risco, a criança e o adolescente. Então, a partir do momento que não se consegue a vaga, uma das atitudes nossas é encaminhar para o Ministério Público para que possa também fazer essa intervenção junto a nós para conseguir essa vaga para essa criança. A população de Ribeirão das Neves é uma das populações mais jovens da região metropolitana, por isso demanda uma atenção muito maior para a infância e juventude, até mesmo como modo preventivo. E os serviços disponibilizados aqui ainda estavam muito precários e muito desarticulados. Denúncias de violência também têm o Conselho Tutelar como porta de entrada. Na Defensoria Pública, são mais de 7 mil processos em andamento, uma média de 20 novos casos a cada semana. Tem alguns casos de maus tratos, violência física, psicológica, também, sexual. A gente sabe que o Conselho ele vai também trabalhar nessas questões. Então, assim, tudo muito relacionado à questão familiar. Primeira infância, ela precisa ser olhada com mais cuidado, porque é entre 0 a 6 anos que se dá o desenvolvimento integral da criança. Então, uma criança que sofreu desnutrição, desidratação, isso repercute na vida dela para o resto da vida. Uma criança que sofreu um abuso sexual, de certa forma, ela vai ter dificuldade de se relacionar ou vai ver a questão da sexualidade de uma forma diferente. E o problema está em todo o estado. Um recente estudo feito no Hospital de Pronto-Socorro João 23, em Belo Horizonte, revelou que quase 40% dos atendimentos de crianças até os 6 anos de idade são relativos à violência doméstica. O agressor principal é a mãe. Então a gente precisa fazer leitura. Por que a mãe é a principal agressora do direito da criança e adolescente? Porque ela que está presente no lar, ela que é responsável pela educação, ela que é responsável pela alimentação. Então, por tudo da criança. A falta do trabalho, a apatia social, a falta de oportunidade do alimento gera o estresse que faz com que essa família cometa essa violação. Criança ou adolescente com fome tem raiva, sim. Uma família que não pode nutrir a sua criança gera revolta. Então, a ausência de políticas públicas faz com que busque outro caminho, que seja o caminho da violência, do roubo, das drogas. Uma realidade que Jefferson conhece bem. Aos 18 anos, ele cumpriu 6 meses de medidas socioeducativas.
Para recomeçar, ele teve a ajuda do Centro Especializado de Assistência Social. Que eles não me olharam com os olhos estranhos. Tipo assim, quando eu fui chegando, eles me acolheram, deu atenção. Quanto mais nós sair da rua, é melhor. Porque a rua tem nada de bom para oferecer. A maioria hoje está aqui por roubo. Assim, isso também diverge muito de tempos em tempos. Às vezes é o tráfico, é envolvimento com o tráfico mesmo, é o roubo, o assalto. O que vem aqui para a gente são o que a gente considera os atos não tão graves, porque os atos mais graves, aí tem a medida em meio fechado, que ele fica internado realmente num centro socioeducativo para cumprir essa medida em meio fechado. Atualmente, 88 adolescentes em Ribeirão das Neves cumprem medidas socioeducativas. Para que os jovens tenham uma nova proposta de vida, o CREAS conta com a colaboração de parceiros. Eles são atendidos semanalmente aqui e as técnicas que são assistentes sociais e psicólogas, elas trabalham com eles mesmos, além da questão do ato ocorrido, do ato que ele fez, questões mesmo de perspectivas de vida, de futuro. A gente encaminha para cursos profissionalizantes, encaminha para a educação, os que estão fora da escola e querem voltar a estudar. Quando você dá oportunidade para o jovem, se ele vê realmente que eu estou olhando para ele de verdade e quero oportunizá-lo, ele vai comigo. Né? O problema é que as pessoas excluem, e a exclusão, o preconceito, não promove. Né? O que promove é olhar a pessoa como o outro, de verdade, né? Olhar com respeito para as nossas crianças e adolescentes e pensar que o futuro depende deles. E em instantes tem esporte aqui no TVU Notícias. Não saia daí, a gente volta rapidinho. O curso técnico em enfermagem da UFO possui a melhor estrutura de ensino teórico e prático. Professores qualificados com ampla experiência didático-profissional que permite ao aluno a inserção imediata em um amplo mercado de trabalho, como hospitais, laboratórios, clínicas e atendimento domiciliar. Venha para a Universidade Federal de Uberlândia. E agora vamos conferir como fica o tempo amanhã, terça-feira. Em Uberlândia, céu aberto sem previsão de chuva. Mínima de 16 e máxima de 31 graus. Veja no mapa como fica o tempo em outros municípios. Previsão de sol na maior parte do dia, com temperaturas baixas em Poços de Caldas. Mínima de 6 e máxima de 23 graus na cidade. Em Juiz de Fora, a terça-feira é de céu parcialmente nublado. A temperatura varia entre 9 e 24 graus. Muito sol e nada de chuva em Patos de Minas. A mínima prevista é de 13 e a máxima para esta terça-feira é de 32 graus. Mínima de 17 e máxima de 33 graus em Estrela do Sul. A previsão é de sol com poucas nuvens durante todo o dia. O técnico e 5 jogadores da equipe de futsal sub-15 do Praia Clube foram convocados para representar a seleção mineira da categoria no Campeonato Brasileiro de Seleções. E nossa equipe de reportagem foi conferir como estão os preparativos e treinos antes da viagem para a competição. Olhando assim, este parece ser apenas mais um treino na rotina desses meninos. Mas ele tem um gostinho especial. É que 5 deles, estes aí que estão de vermelho, se preparam para o mais novo desafio de suas carreiras, junto com o técnico Thiago Silva. De todas as competições, tanto na categoria sub-13 quanto a sub-15, né? E aí esse ano que surgiu, né, a competição do Brasileiro de Seleções, foi onde lembraram, né, desses títulos, dessa garotada que naquele ano ganhou tudo, né? Então eles fizeram um convite para a gente e pediu que a gente indicasse, né, alguns atletas para que fosse ser avaliados lá e futuramente compor a equipe da seleção mineira, né? E a gente teve a graça, né, de estar colocando 5 atletas, né? Nós levamos 7, dos 7, 5 conseguiram ficar, né? Para poder ter essa oportunidade de participar de uma competição do tamanho dessa que nós vamos estar disputando, né? E estar representando o estado de Minas.
O técnico atuará como um dos auxiliares do treinador da seleção mineira. Matheus joga na posição fixo da equipe do Praia. Ele pratica o esporte desde os 3 anos, isso mesmo, 3 anos. E ainda assim, a convocação para defender a seleção mineira da categoria no Campeonato Brasileiro de Seleções pegou o garoto de surpresa. A minha reação, eu fiquei muito feliz, de última hora também. O Thiago me falou na hora do treino, na hora que nós chegou aqui, no final do treino ele levou nós para um canto e falou quem foi convocado. Aí falou o dia que nós ia ir. Bruno também começou no esporte cedo e já ralou muito até chegar aqui. Não por acaso, também é um dos atletas chamados. Eu, desde os 5 anos, fazia escolinha, pagando mensalidade e tudo. Até que nos 10 anos tive a oportunidade de ser chamado para jogar no SESI, disputar o Campeonato Mineiro da categoria Sub-11. Joguei lá até meus 12 anos, quando eu tive a oportunidade de vir para o Praia e estou aqui até hoje. Tem que trabalhar firme aí para mostrar resultado lá e mais para frente poder vir mais convocações. A competição ocorrerá entre os dias 16 e 21 do mês que vem. Um dos atletas convocados precisou ser cortado devido a uma lesão sofrida durante um treino. O jogador que foi cortado é o Felipe. Machuquei há 4 meses atrás no jogo lá em Tuiutaba e fiquei esse tempo de fora. Voltei há 3 semanas atrás no treino e durante o treino eu machuquei, tinha uma lesão no mesmo lugar. Agora os treinos serão intensificados. Em agosto a competição, nós devemos estar indo aí alguns dias antes da competição para poder fazer mais uma etapa de treinamento e terminar de acertar os últimos detalhes para poder entrar num nível bom para a competição. E os preparativos para as Olimpíadas movimentam todo o país. Vários órgãos de segurança pública participaram de uma simulação de ataque terrorista na região do Mineirão. O exercício é um treinamento para os Jogos Olímpicos que vão acontecer em Belo Horizonte. Parece coisa de cinema. É tanta viatura que só há uma explicação. A ocorrência é grave. Dentro do Mineirão, as pessoas foram contaminadas por gás sarin, altamente tóxico. Militares do Exército estavam preparados para a descontaminação. Do lado de fora, todo mundo estava mobilizado para atender as vítimas. Tudo aqui é controlado. O objetivo é estar preparado caso algo grave aconteça durante o maior evento do esporte. A operação envolveu bombeiros, militares da polícia, exército e socorristas. Tudo para simular um ataque terrorista durante um dos Jogos de Futebol das Olimpíadas 2016. Belo Horizonte vai sediar 10 partidas no Gigante da Pampulha. A estimativa é que até 20 mil turistas estarão em Belo Horizonte para acompanhar esses jogos. Cresce de importância que a gente faça um simulado dessa natureza envolvendo uma série de órgãos para que a gente possa ter uma resposta efetiva no caso de um ataque terrorista durante os Jogos Olímpicos. As ações de segurança de grandes eventos são coordenadas de dentro do caminhão do Centro Integrado de Comando e Controle Regional. Tudo é vigiado de perto pelas câmeras e as decisões mais críticas têm que ser tomadas rapidamente. Nós vimos utilizando esse modelo em determinadas operações, alguns jogos, operações como o Enem, eleições, o próprio revezamento da chama olímpica, né? É um modelo que vem se fortalecendo, né? Cada dia mais vem contribuindo aí com as ações de cada instituição nesse modelo integrado. E o TV Notícias de hoje termina aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook e também no YouTube. Dicas ou sugestões, basta encaminhar o e-mail para a redação tvu@gmail.com. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã.